dar um brado de júbilo e aplaudir o Senhor neste lugar. Aplauda o Senhor aqui, diga glória. Aplauda dizendo aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Boa noite, Central. Vocês estão bom? Vocês estão bom? Estão ou não estão? Aleluia. Deus é bom? Sempre bom, sabe? Eu quero, antes de você sentar, eu quero fazer um pedido para você. Não senta sem dizer para alguém assim, ó, abre teu coração para Jesus, abre o teu coração e peça para Ele tocar você. Peça para Ele tocar a tua vida nesse lugar, nessa noite. Amém? Com o poder dEle, Ele vai tocar você com o poder dEle. Aleluia, Ele prometeu isso para mim e para você. Amém? Se você fez isso, você pode sentar. Tá bom? Que bom que você está aqui, que bom que nós temos pessoas aqui conosco pela primeira vez. Eu cumprimentei uma família, eles chegaram bem cedinho aqui, foram um dos primeiros a chegar, chegou com a gente, não é? Uma alegria ter você aqui, vocês aqui, você que está conosco pela primeira vez, seja muito bem-vindo, não é? É uma alegria recebê-los aqui na nossa casa e desejamos que a nossa casa se torne sua casa. Sabe? Desejo do nosso coração que você olhe para esse lugar e fale assim, mas que gostoso, que lugar bom, que gente boa, não é? Eu quero fazer parte dessa família, né? Família Central aqui de Maringá, amém? Esse é o desejo do nosso coração, nós trabalhamos muito para isso, trabalhamos mesmo, tá bom? Se você trouxe o Santo Livro, eu quero que você pegue agora e você vai abrir comigo no livro do Evangelho segundo Lucas, né? Esse texto que eu vou ler com você é uma história sensacional, me toca profundamente essa história, é uma das histórias contadas por Jesus, ou parábolas, né, contadas por Jesus, assim, que mexe muito comigo, né, e o desejo do meu coração, e a minha oração, é que mexa com você também aqui nessa noite, que realmente fale com você, fale com cada um de nós aqui, fale na nossa mente, mas fale também no nosso coração, tá bom? Evangelho segundo Lucas, capítulo 10, verso do 25. Evangelho segundo Lucas, capítulo 10, nós vamos ler do verso de número 25 em diante, tá bom? Esse é o texto que vai aqui nortear a palavra dessa noite. Embora eu vou usar, não é? Muito a nossa declaração de visão da nossa igreja, não é? Tem alguém aí que lembra a nossa declaração de visão de cor, sem olhar lá, senão não olha, o pessoal lá na nossa célula, não sei na célula de vocês, mas são os figuras, né? São os lambões, eu falo, né? Eu falo assim, quem que sabe de cor? Daí um fala assim, não, eu sei, aí faz desse jeito, na minha frente, irmão, na minha frente, faz assim, somos uma igreja, eu falo, não. Tem alguém aqui que sabe de cor aqui? Já decorou a nossa declaração de visão? Tem alguém? O Edinho uma vez falou na célula certinho. Você lembra, Edinho? Você consegue lembrar? Lembra? Mais ou menos? Né? Então, hoje eu vou usar muito como referência, embora eu vou linkar, não é? Uma coisa com a outra. Eu vou linkar o texto aqui do Evangelho de Lucas, capítulo 10, a partir do verso 25, não é? E vou linkar com a nossa declaração de visão. Mas declaração, irmãos, a gente tem que tirar do papel as coisas. Né? Não pode ficar só no papel, só uma declaração bonita, que você fica repetindo, me perdoe, coloque a mão nas minhas palavras, tá bom? Mas fica repetindo lá na cela igual um papagaio de pirata. Né? Por exemplo, eu de vez em quando, você sabe que eu tenho meus olheiros na cela, vocês sabiam disso? Quem sabia disso aqui? Vocês não sabiam? Eu tenho um monte de olheiro, irmão. Você acha que eu não durmo com o olho dos outros, não? Né? Eu sou esperto. E de vez em quando um pessoal aí chega para mim e fala, pastor, esses são os... antigamente falava que era o cagueta, né? Né? Esse é como que é o nome, o outro nome? X9, quem lembrou do X9 aí? É o X9, eu tenho meus X9, irmão. De vez em quando alguém chega para mim, né, e fala assim, pastor, né, a pessoa pega lá, porque a gente passa um roteiro para vocês, passa ou não passa? Um roteiro, é um roteiro, irmão, é um roteiro, né? Mas aí a pessoa chegou para mim esses dias atrás e falou assim, pastor, o cara parece uma máquina lá, ele lê que negócio, termina a célula, sabe, falta. Eu falei, você está falando sério? Ele falou, eu não sabia, eu vou conversar, vamos resolver esse negócio. Não pode, aquilo é um roteiro, irmão. Né? Por exemplo, deixa eu contar, antes de lermos o texto e mergulharmos aqui nessa palavra, sabe, irmão, já aconteceu, vocês lembram? Quem aqui, que assim, agora nós estamos nós multiplicamos a maçonaria, nasceu
a nova célula, não é? Mas assim, na maçonaria acontecia demais. Aqui, quem é da maçonaria que está aqui? Está o Edinho aqui, está ali o Diego, né? Lá atrás, quem que está lá atrás? O Altair, né? Está lá o Mário. Mário líder lá na maçonaria, né? O Éder era da maçonaria, né? Apesar que o Éder vira casaca, né? Ele era da maçonaria e era da célula do Marcão, né? Tá bom. Não, brincadeira. Eu que enviei, eu falei, vai lá, você e a Dani agora estão liderando a célula, uma célula muito abençoada, a célula Aba Pai aqui, ó, do ladinho aqui, irmão. Você não está indo em célula, eu te convido você fazer uma visita na célula do Éder e da Dani, é uma benção. Eu só ouço coisa boa dessa célula, né? Mas eu tenho olheiro lá também, viu? Tenho olheiro lá também, não é? Fico sabendo, né, Altair? Fico sabendo de tudo, Então, assim, mas o pessoal da maçonaria, tem mais gente da maçonaria aí? Tem mais gente da maçonaria? Não? Essa turma aí, eles sabem, tinha momentos, tinha dias, não é? Que, irmão, a gente deixava o roteiro de lado. Sabe o que a gente fazia? A gente ia conversar. Por quê? Porque às vezes tinha um irmão lá que ele estava todo lascado, coitado. O irmão estava quebradinho. Ele estava assim todo machucado, ele estava todo, todo precisando de ajuda, precisando de uma oração especial. Ele estava precisando, aquele dia era um dia assim que a gente não podia deixar passar. A gente tinha que dar um foco, não é? Qual era o foco? Vamos chorar com o irmão. A Bíblia diz que a gente deve chorar com aqueles que choram. Amém, povo de Deus? A gente vai se alegrar com quem está feliz, vai ou não vai? Mas a gente vai chorar com quem chora. Então, nesse dia, era ênfase. Aí, irmão, sabe o que acontecia? Demais acontecia isso aí. O outro abriu o coração também, né? Quando o irmão estava ali abrindo o coração, contando das suas dificuldades, das suas lutas, o outro, de repente, abriu o coração. Esse dia era uma célula especial. Ah, meu Deus! E eu costumava falar para eles sabem disso, né? Era uma brincadeira. Eu falei, irmãos, vocês não contam para o pastor que aconteceu isso na célula, não? Não conta, não? Vocês entenderam a piada? Deu para entender a piada? Não conta para o pastor. Né? Você já pensou, Marcão, né? Porque senão fica ruim para mim o negócio. Mas por quê? Porque tem aquele dia que você vai fugir aos protocolos. Vai fugir ao protocolo. Esse dia é um dia diferente. Aquele material, ele é um roteiro. Amém, povo de Deus? É bom ter um roteiro? Lógico que você sabe para onde você está indo. Mas, meu irmão, não pode ficar preso, né, na letra fria, só a letra, como se fosse ali, né, um decoreba, né, não, né, tanto que, vocês lembram lá, 2 Coríntios capítulo 3, verso 17, diz que a letra mata, o Espírito vivifica. Nós precisamos da presença do Espírito de Deus no nosso meio. Vou repetir, vocês entenderam? Nós precisamos da presença do Espírito Santo no nosso meio. Nós precisamos do mover de Deus. Nós precisamos que Deus fale na nossa mente e no nosso coração. Deus nos dê palavra de conhecimento. Sabe, irmão? Isso é uma ferramenta poderosa que Deus usa. Palavra de conhecimento, palavra de poder, cura, orar pelas pessoas, as pessoas serem curadas, serem libertas, serem abençoadas. Porque essa é a vontade de Deus. Amém? Então nós precisamos estar sensíveis ao Espírito Santo, ouvir a voz do Senhor, não é? Então assim, eu quero só, falando hoje, vou falar bastante sobre a visão, né? E a visão a gente declara ela na célula. É importante a gente ser lembrado, a gente sempre está, rememorando, né? Trazendo a nossa memória. Por quê? Porque essa é a visão de Deus para nós. Deus tem nos dado uma visão, não é? É a visão de Deus. E olha, irmão, o sábio disse no livro de Provérbios que sem visão o povo se perde. Vou repetir. Ah, pastor, não é bem assim, eu estou falando com as minhas palavras. Lá diz, sem visão o povo se corrompe. Que significa se perde. Então, tem que ter uma visão. E Deus tem nos dado uma visão. Amém? Hoje nós vamos falar muito sobre isso a partir desse texto que nós vamos ler agora. E também da nossa declaração de visão, da visão que nós temos como igreja, nós vamos aqui propor algumas coisas, vamos pensar juntos. Amém, povo de Deus? Você está com o texto sagrado aí? Livro do Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 10, verso de número 25 em diante. Vamos ler o texto sagrado. Antes de ler, fala assim comigo, diga, a fé vem pelo ouvir e pelo ouvir da palavra de Deus. Diga, lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho, é a tua palavra, Senhor. Diga, eu guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti, e sobre a tua palavra
eu vou lançar a minha rede nessa noite. Aleluia, glória a Deus. Diz o texto sagrado, na versão da tradução da minha Bíblia, que é a Nova Versão Internacional. Se você não está com o Santo Livro aí, acompanha pelas telas, mas baixa no seu celular, filho, porque fica aí sempre à sua mão, tá bom? Diz o texto sagrado. Certa ocasião, um perito da lei, diga comigo, perito da lei. É perito, não é qualquer um não, irmão, é gente entendida do negócio, viu? Era gente estudada, era gente assim importante, perito da lei. Ele levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou. Já mostra aqui, olha aqui, a intenção do camarada. Olha a intenção dele, sabe qual que era? Testar Jesus. Jesus passou muito por isso, né, irmão? Você acredita que eu passo por isso também? Esses tempos aí, né, uma pessoa que eu acho que ele só frequenta a nossa igreja, ele não é membro, ele é um frequentador, né? Ele me pegou, eu achei muito engraçado, na hora, eu tenho que fazer um exercício, tá, irmãos? Inteligência emocional nessa hora, porque senão, se eu reagir, Deus o livre. Mas o cara pegou assim, falou assim, não, desse jeito, parou eu, falou assim, eu vou te fazer uma pergunta, dependendo da sua resposta, mas com arrogância assim, sabe? Dependendo da sua resposta, eu vou ver se eu continuo vindo aqui, se eu não venho aqui. Agora vou rasgar o coração para vocês. Se fosse o Claudinei, sabe, reagindo, eu falaria assim, e quem disse que nós queremos que você frequente aqui? Quem disse? Se eu fosse reagir, eu já ia dar uma de volta nele, assim, do jeito que ele deu, eu já ia devolver bem mais forte. Falei, meu filho, quem precisa é você, nós não precisamos não, né? Não é você que precisa de Jesus, não é Jesus que precisa de você. A gente está vivendo um tempo assim meio, sabe, as coisas estão invertidas, né? É um mundo invertido, né? É uma sériezinha que a Rihanna assistia lá e mostrava para mim, o mundo invertido, é um mundo invertido. Ué, quem disse para você que Jesus não vai dormir hoje à noite? Jesus vai ficar assim, nossa, olha isso, né? Ele agora não quer mais. Não, Jesus te ama, Jesus tem um propósito na sua vida, você é especial para Jesus, mas meu irmão, não se esqueça dessa verdade, é você, sou eu, somos nós que precisamos de Cristo. Cristo sem você, continua sendo Cristo. Cristo sem eu, sem nós, Ele continua sendo Deus. Agora você e eu, sem Ele, nós não somos nada. Amém, povo de Deus? Eu não ouvi nenhum amém na hora que eu falei que eu e você, sem Cristo, não somos nada. Você, olhe na minha direção, você e eu, nós, sem Jesus, nós não somos nada. Quer você reconheça isso ou não, não tem problema, mas Ele continua sendo Deus. Amém? Então esse camarada aqui, ele fez isso, ele botou Jesus à prova. Eles viviam fazendo isso, né? Os caras queriam lá arrumar um pretexto lá para prender Jesus, traz uma moeda e fala assim, é correto pagar o imposto para César, né? E os caras tudo do lado lá, agora nós pegamos ele. Né? Isso era muito comum, muito comum. Olha isso, o que Jesus ele vai fazer. Melhor, continua. Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Palavra, né, até assim, legítima, né? O que eu faço para herdar a vida eterna? A intenção não era boa, a pergunta é boa, né? Essa pergunta a gente tinha que se fazer, a gente tinha que perguntar aí para o Senhor, né? O que eu faço para herdar a vida eterna? Só que a intenção não era melhor, né? E o Senhor Jesus responde para ele, verso 26, o que está escrito na lei? Vocês lembram que ele era um perito na lei, né? Então Jesus fala para ele, olha, o que está escrito lá na lei? Respondeu Jesus, como você interpreta. Existe a questão da letra, né? O que diz mesmo, a objetividade, é o que está escrito, não é? Falava com alguém, não lembro quem, Satanás quando veio tentar Jesus, com a Cleide ali, né? Satanás veio tentar Jesus, irmão, Jesus apenas dizia para ele assim, olha, está escrito, é a palavra, é a Bíblia, né? Eu lembro uma vez, eu estava pregando para uma pessoa, né? Estava fazendo um discipulado com ela, e aí eu lembro, era muito comum, ele fazia muitas perguntas, mas muitas, não eram poucas não, né? E aí, irmão, sabe o que eu fazia? Eu falava assim, você tem Bíblia aí na sua casa? Você tem? Aí lá veio ele, era muito engraçado. Sabe aquela Bíblia assim que o cara tem, que ela deve pesar assim uns 5 quilos? Vocês conhecem aquela Bíblia desse tamanho assim?
Vocês conhecem? Era a Bíblia que ele tinha na casa dele. Aquela Bíblia lá cheia de poeira, ele teve que caçar ela. Eu falei, não, tem que ser essa aí. Irmão, eu sabia decorar os textos. Eu podia citar todos eles de cabeça. E como eu posso citar aqui para você agora. Todos eles, de cor. Mas eu fiz questão que ele examinasse ali, ó, ele olhasse, para ele não achar, né? Porque existe umas conversinhas, porque a Bíblia é diferente, é tudo papo isso aí, viu, irmão? Tudo conversa. Eu falei, não, pega lá, traz lá. Aí ele trouxe aquela, né? Aquela coisa. Eu falei assim, abre para mim a pergunta. Ele fez uma pergunta, eu falei assim, abre para mim tal lugar. Primeira coisa que ele descobriu, que ele não conhecia as Escrituras. Ele não sabia nem onde estava o livro das Escrituras, irmão. Ele ficava perdido. Aí ele olhando para mim, lógico, eu fazia isso e faço isso propositalmente, para mostrar, cara, você não conhece, você não entende a palavra de Deus. Aí eu ajudava ele assim, eu ia lá, pegava a porção, de primeira, né, irmão? Já sabe mais ou menos onde está. Então, aí eu pegava assim, ó, jogava assim, o capítulo tal. Daí ele passava umas páginas, eu falava, lê para mim o versículo tal. Aí ele lia o versículo. E eu falava assim, o que está escrito aí? Tal. Falei, tá, o que você entendeu disso aí? Porque, irmão, a coisa é objetiva. Está dizendo isso. Eu falei, é isso mesmo. Aí ele falou assim, mas por que lá faz isso? Não sei. Eu não sei porque eles fazem isso lá. Porque que é o jeito que eles fazem. Eu estou dizendo para você o que diz as Escrituras. É a palavra de Deus. Amém? É palavra, irmão. Examina as Escrituras aí. Olha para ela. Jesus disse, né, Mateus capítulo 22, verso 29, falando com gente grande, gente importante, os doutores da lei, não é? Eles estavam lá e tentando encurralar Jesus. Essa é uma outra situação parecida com essa aqui. E aí, Jesus olhou para eles e falou, vocês não entendem nada mesmo, né? Nas minhas palavras, Mateus 22, 29, anota aí, depois você examina. Jesus falou assim, vocês estão errados por não conhecerem as Escrituras e nem o poder de Deus. Tem que conhecer, amém? E aí Jesus fala para ele, você conhece o que diz as Escrituras? Só que aí Jesus acrescenta outra coisa, Jesus fala assim, e como você interpreta? Como você entende aquilo que diz? Porque isso faz toda a diferença. Domingo passado, eu preguei uma mensagem aqui sobre mudança de paradigma. Precisa mudar os paradigmas, ou seja, o modo de pensar, não é? O modo de entender, de interpretar muitas vezes. Falei sobre isso, foco e paradigma. Então, Jesus está questionando ele assim, como que você entende isso aí? E aí, irmão, olha que interessante, ele vai responder. Ame o Senhor, o seu Deus. Ele está citando as Escrituras. Ele era um perito na lei. Perito na lei é um cara que entendia dos 5 primeiros livros. Ele entendia dos outros, mas ele entendia profundamente dos 5 primeiros livros, que são os livros de Moisés. Para eles é Torá. Para nós é Pentateuco, não muda nada, é a mesma coisa. Torá por quê? A lei. É a lei, não é? Então assim, ele entendia disso. Na hora ele já pegou e resgatou. Resgatou o quê? Deuteronômio capítulo 6, verso 5. É a lei, está lá, está escrito assim, ouve, ó Israel, eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou da terra do Egito. Na hora, o cara era perito, irmão, ele resgatou, e ele cita o que diz ali, Deuteronômio 6,5 diz assim, ame o Senhor teu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todas as suas forças, e com todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a você mesmo. Jesus disse, você respondeu corretamente, está certinho. Agora Jesus vai dizer algo aqui. Jesus diz assim, faça isso, pratica isso e você vai viver. Pratica, coloque em prática. Existe uma distância, irmão, entre aqui e aqui. Existe uma distância aí de uns 30, 40 centímetros entre cabeça e coração. Tem gente que tem a palavra de Deus só na cabeça, mas ainda não desceu para o coração. Você não está vivendo a palavra. Tanto que Jesus, ele vai falar lá no Evangelho de Mateus, no Sermão do Monte, é uma das últimas palavras de Jesus no Sermão do Monte, não é? Jesus vai falar assim, não adianta só ouvir e não colocar em prática. Jesus falou isso. Por quê? Quem só ouve, mas não pratica, eu comparo essa pessoa a um louco, a um nécio. Não é? Está construindo um castelo de areia, está edificando uma casa sobre areia. E aí Jesus fala, agora, aquele que ouve as minhas palavras e coloca em prática. Ele fala, esse aí, esse eu vou comparar ele a quem? Um homem sábio,
um homem prudente. Sabe por quê? Porque ele está construindo sobre o firme alicerce, ele está construindo sobre a rocha. Meu irmão, construa sobre a rocha, amém? Vamos construir. É o que Jesus está propondo para esse camarada aqui. Jesus fala assim, ó, faz isso, meu filho. Faz isso e você vai viver. Só que, ó, eita, gente é gente, viu, irmão? Natureza humana é uma coisa extraordinária. Ele, porém, porque queria justificar-se, ele perguntou a Jesus. A intenção dele é o tempo todo, né, irmão? Eu não sei, parece muito comigo, parece muito com você, né? Salvo exceções aí que deve ser assim, né? A gente é assim, irmão, a gente gosta de se justificar. A gente tem mania de se justificar, sempre tem um argumento, sempre tem uma desculpa, não é? E com ele não era diferente, ele quis se justificar. Sabe por que ele quis se justificar? Olha para mim aqui, deixa eu te contar uma coisa. Ele se sentiu exposto, ele se sentiu como que encurralado, porque a palavra de Deus faz isso com a gente. A palavra de Deus às vezes vem para mim, vem para você assim, e ó, irmão, ou a gente recebe, abre o coração e fala, Jesus me ajuda, eu preciso mudar, Jesus, eu preciso fazer aquilo que é a tua vontade, eu preciso cumprir, né, o teu mandamento. Irmão, mandamento, aprendam algo aqui, ordem de Jesus, mandamento é ordem, ou você obedece ou você, vocês estão aqui comigo? Mandamento é ordem, ou você obedece ou você desobedece, não tem coluna do meio, irmão. Ou você obedece, ou você desobedece. E esse homem se sentiu encurralado, ele se sentiu exposto. O que ele fez? Reagiu como a gente reage quando a gente se sente assim. Ele quis se justificar. Como que ele quis se justificar? Preste atenção. Ele faz outra pergunta, ele fala, tá, né? Quando ele se sente exposto, né? Querendo se justificar, perguntou a Jesus, tá, mas quem é o meu próximo? Irmão, pensa comigo um minutinho. Você acha que um homem inteligente como esse, perito da lei, estudado, irmão, você acha que ele não sabia quem era o próximo dele de verdade? Sim ou não? Não, pensa comigo, eu quero que você reflita comigo aqui, ué. Você pode ter opiniões divergentes aqui, mas de verdade, olhando, um homem que era perito, estudado, você acha que ele não sabia quem era o próximo dele? Sim ou não? Hã? Quem acha que esse homem ele sabia, que ele não sabia quem era o próximo dele? Quem acha que ele não sabia? Faz assim com a sua mão. Quem não acha nada? Levanta a mão. Quem acha que esse homem estava usando isso aqui para se justificar, como o texto diz, apenas como uma desculpa? Levanta a mão. Todo mundo, então tá bom, vocês entenderam, tá? Querendo se justificar, ele tenta sair pela tangente, né? Mas com Jesus não dá certo. Ele fala, tá, mas tudo bem, quem que é o meu próximo? Agora Jesus vai apertar. Agora Jesus vai contar uma parábola, uma história aqui, irmão, que é para doer no camarada. É para doer no camarada. Sabe, os personagens que Jesus usa nessa história, irmão, é para o cara ficar assim, sabe, não é luva de pelica não, tá, irmão? Porque de vez em quando a gente bate com luva de pelica, né? Vocês fazem isso também ou só eu que tenho o coração peludo? Quem aqui dá uma com luva de pelica, assim, que a pessoa nem percebe, você está dando, mas ela não está percebendo, você bate devagarinho. Não, irmão, aqui é aquela luva, aquela uma de MMA, é aquela uma assim para quebrar o nariz do cara, é para doer mesmo, é para doer. Jesus vai contar aqui então essa história, preste atenção no texto. Diz o Senhor Jesus, um homem descia de Jerusalém para Jericó, não é? Quando ele caiu na mão de assaltantes, estes lhes tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. O homem ficou caído ali, amado, nu, desnudado, sabe? Quebrado, arrebentado, arrancaram tudo dele, levaram tudo. O homem caído pelo caminho, quase morto, à beira da morte. Que cenário, hein? Que quadro, preste atenção. Coincidentemente, Jesus tinha senso de humor, irmãos. Jesus tinha uma certa ironia. Vocês estão percebendo aqui? Coincidentemente. Que coincidência, né? Ele disse que estava passando por ali estava descendo por esse caminho onde estava o homem caído, quebrado, arrebentado ali, quase morto. Estava passando por ali um sacerdote. Que coincidência, não é? Podia ser um entregador de leite, podia ser, passar pelo caminho, podia ser
tantas pessoas, mas coincidentemente, você está entendendo, irmão? Coincidentemente era um sacerdote. Estava descendo por aquela estrada, e tendo visto o homem, passou pelo lado, cortou volta, fez de conta que não estava vendo, fez de conta que, não tenho nada a ver com isso, isso não é problema meu. Uai, ele era um, como sacerdote, a gente espera algo, você era um representante de Deus, ele era alguém que tinha uma função, a função dele era levar pessoas até Deus. Você sabe que essa é uma das funções do sacerdote, sim ou não? Você sabia disso? Uma função do sacerdote, uma das principais funções, entre as tantas funções, a função de um sacerdote é aproximar as pessoas de Deus, levar as pessoas até Deus, até a presença de Deus. Agora, coincidentemente, esse sacerdote, ele vê um homem acabado, quebrado, arrebentado, um homem à beira da morte, e ele, vira o rosto para o outro lado. Ele faz de conta que não viu. Mas continua, diz o texto: de igual modo, um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado, fez a mesma coisa. O levita era também um trabalhador do templo. Era gente que trabalhava no templo, tá bom? Era gente que servia no templo, era até remunerado para fazer isso aí, preste atenção. Mas um samaritano, diga comigo, um samaritano, ele estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, ele teve compaixão, ele teve piedade desse homem. Ele se aproximou, lhe enfaixou as feridas, depois de derramar vinho e óleo nelas. Interessante, ele tem um conhecimento aqui, parece até que o cara tem uma formação aí de enfermagem, porque ele faz asepsia da ferida, vocês sabem, irmão? Tem que lavar, tem que limpar, para não ficar proliferando ali as bactérias, e você precisa passar algum remédio, um cicatrizante. Tanto o vinho, ele funcionava como um álcool para fazer asepsia, para limpar. E o óleo, esse azeite, ele tinha propriedades curativas, cicatrizantes. Vocês acreditam nisso? O homem tinha um conhecimento. O samaritano deitou óleo nelas, então colocou sobre o seu próprio animal, e o levou a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, pagou 2 denários. 2 denários é mais ou menos R$300. Ele tirou do bolso dele, irmão, 300. Foi lá para o dono da hospedaria e falou assim: eu estou deixando isso aqui como parte do pagamento, mas presta atenção, porque esse cara aqui, me parece que ele tinha crédito na praça. Ele tinha crédito. Presta atenção aqui, porque diz assim, ele deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele, quando eu voltar, pagarei todas as despesas que você tiver a mais. Ele tinha crédito na praça, não é? Ele tinha. O dono da hospedaria, aquele a quem ele levou o homem, você pode ver que não discute, fala, não, você paga adiantado, eu não vou cuidar dele não, pelo contrário, ele recebe a proposta e me parece tudo bem, tudo jóia. Ou seja, esse homem tinha crédito na praça, ele tinha um bom testemunho, as pessoas deviam conhecê-lo, saber que ele era uma pessoa séria, uma pessoa que cumpria com a palavra dele, tanto que ele deixou o camarada lá. Continua comigo no texto. Qual destes 3, sacerdote, levita e samaritano? Jesus está perguntando para ele, mas está perguntando para mim e para você. Qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu na mão dos assaltantes? Qual desses 3 você acha, meu irmão? Qual desses 3? O sacerdote? O levita? Ou o samaritano? Vocês estão com vergonha de falar? Quem que é o próximo? Mas por que o samaritano é o próximo e o sacerdote não é e o levita não é? Por quê? Meu irmão, próximo é quem se aproxima de verdade. Ponto. Próximo, meu irmão, é quem vai, se dispõe, diz, eu não sei o que eu posso fazer não, mas o que eu puder, eu estou aqui, pode contar comigo. Eu quero.
eu quero te ajudar, eu quero te abençoar, eu vou fazer o que tiver ao meu alcance. E o que não está ao meu alcance? Vamos confiar em Deus, porque Deus vai fazer, amém? Esse camarada aqui, ele foi quem se dispôs, esse era o próximo. E aí a resposta do homem que queria se justificar, dar desculpa, não é? Como muitas vezes a gente faz, foi o seguinte: aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito da lei. E Jesus vai encerrar dizendo o seguinte: então, meu filho, vá e faça o mesmo. Vá e faça o mesmo. Escute, a nossa igreja, nós como comunidade, como igreja, não é, local, a gente tem uma visão que Deus nos deu. Uma visão. E a gente tem declarado essa visão. Qual que é a visão da nossa igreja? Qual que é a visão da nossa igreja? Nós somos uma igreja em célula. Olha aí, todo mundo já sabe. Nós somos uma igreja em célula. Vou explicar já um pouquinho mais sobre isso. Mas nós somos uma igreja em célula, meu irmão. Ah, mas por que vocês não são igual aquela outra igreja? Tem uma igreja lá que o pessoal faz culto segunda, terça, quarta, quinta, sexta, né? E aí traz uns artistas famosos, uns cantores, uns pregadores aí tá no mainstream aí grande, e aí junta aquele monte de gente. Legal, jóia, é a opção deles, e o nome disso é visão. É a visão, essa é a visão que Deus deu para eles. Eles estão caminhando segundo a visão de Deus, amém, que Deus os abençoe. Agora, a visão que Deus deu para nós, a visão que Deus tem nos dado, nós somos uma igreja em célula, irmão. Nós somos uma igreja que acredita que nós temos que caminhar como um pássaro, ó, duas asas, tem duas asas. Nós temos a celebração, que é isso aqui, é o ajuntamento, né? É quando a gente se reúne. Hebreus capítulo 10, versículo 25, vocês lembram lá? Não deixem de se reunir, congregar, se ajuntar. Tem que se ajuntar, é bíblico, então a gente se reúne, porque está na Bíblia, essa é uma asa, e aí a gente quer que isso aqui seja especial, seja um tempo, um momento assim, onde você se entregue a Deus, seja um tempo assim, onde você busque a Deus intensamente, sabe, que você saia daqui renovado, que você saia daqui fortalecido. A gente ora por isso, a gente trabalha por isso, irmão, tem gente servindo aí, gente trabalhando, gente, sabe, fazendo um monte de coisa, que você nem sabe, mas nós estamos aí, sabe, comprometidos com isso. Só que essa é uma asa, é uma, tá bom? A celebração, o ajuntamento, de vez em quando, a gente não é de trazer pregador famoso aqui, a gente traz gente que a gente acredita que é de Deus, gente que a gente conhece a vida, não é? E que vem ministrar a gente aqui e nos abençoa muito, não é? Ó, por exemplo, pega o pastor Anacleto, hoje é um amigo, essa semana a gente estava passando uma luta com o Davi, do pastor Amaro. Irmão, eu peguei, liguei para ele na hora, isso era 6 da manhã, eu falei: ô pastorzão, ó, ajuda a gente em oração aí, né? Estamos nessa batalha, eu já tinha compartilhado que o pastor Amaro não estava bem e tal, e aí falei assim: ó, ajuda aí. Rapaz, ele na hora já movimentou, ele falou: ó, já me comuniquei aqui com não sei quantos intercessores, é um homem de muita oração, é um amigo, não é? Então assim, a gente tem trazido gente assim, que a gente acredita que faz a diferença, com uma história assim, realmente que faz diferença. Então, meu irmão, para com essas bobeiras, para com isso, nós decidimos a nossa visão, ah, mas os outros fazem, esquece o que os outros fazem, meu irmão, foca naquilo que Deus tem nos dado, tá bom? Nós somos uma igreja em célula. Ah, pastor, mas eu não gosto de célula. Puxa, fico tão triste, eu vou orar por você. Eu queria tanto que você fizesse parte da nossa igreja, eu queria mesmo, queria que você pertencesse aqui a essa casa, sabe, que você se integrasse, que você se juntasse com a gente, mas eu preciso ser muito franco e sincero com você, não dá. Um dos pré-requisitos para fazer parte aqui, olha aqui para mim, para fazer parte aqui da nossa igreja, você precisa estar inserido numa célula, num pequeno grupo, porque nós somos uma igreja em célula, amém, meu povo? Hã? Querido, por que a gente decidiu ser assim? Você vai pegar aí rapidamente, eu vou ler dois textos e vou falar mais uns 4, 5 para você, tá bom? Eu vou ler 2 textos, pega aí Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso de número 46. Atos, capítulo 2, verso de número 46. Olha aí, a igreja primitiva era assim que ela caminhava. Ela vivia dessa maneira, e é assim que nós vamos caminhar também, é assim que nós vamos viver. Olha lá, verso de número 46, diz assim: todos os dias continuavam a reunir-se
no pátio do templo. Irmão, eles não tinham nem templo. Eles se reuniam onde? Era um pátio, irmãos. Era uma área enorme, tá? Enorme. O templo de Herodes, que é o antigo templo de Salomão, ele foi refeito, reformado, não é? Herodes, ele refez ali, né? Tem a reforma que foi a de Zorobabel, não é? Que fez a reforma, e depois teve a de Herodes. É uma coisa monumental, é uma coisa colossal, tá bom? Então assim, o pátio, um dos pátios, porque esse era o pórtico, eles se reuniam no pórtico de Salomão. Irmão, dava uns 10, 20, 30 desse espaço nosso aqui. Aqui cabe, são 380 pessoas que falam lá na placa, né? 360, 380. Ah, não, é bem mais de 10. Ali reuniam, só nesse pátio, reunia ali 5, 7 mil pessoas. Tem que ser um lugar muito amplo, né? Eles reuniam, só que era o pátio do templo. Né? E durante um tempo eles se reuniram lá. Só que depois, irmãos, veio uma perseguição, proibiram eles de se reunir lá. Falaram, não, vocês não vão se reunir aqui não, porque vocês, nós não gostamos de vocês. Tocaram eles para fora, tá? E onde que eles se reuniam? Lê aí. Eles partiam o pão de casa em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Agora pega aí Atos também, capítulo 5, verso de número 42. Atos, capítulo 5, verso de número 42. Olha lá, todos os dias no templo, se vocês não repetirem todo mundo eu não paro. Todos os dias no templo e de casa em casa. Era de casa em casa. Eles não deixavam de ensinar e anunciar a Jesus Cristo. Irmãos, é através das casas. Foi assim que a igreja primitiva fez. Esse é o modelo que foi deixado para nós. Esse é o modelo. E nós fazemos questão de, como igreja, caminhar dessa forma. Caminhar a partir de pequenos grupos. Célula, irmão. Pequeno grupo. Sabe por quê? Aqui é uma benção. Eu amo isso aqui. Eu amo mesmo. Eu amo quando a gente se reúne. Eu amo, irmão. A gente canta junto aqui. Eu gosto de instrumento, eu gosto de som. Eu gosto de luzinha, eu gosto de fumaça, eu gosto, né? Mas, meu irmão, deixa eu te contar uma coisa. Aqui tem algo, existe um derramar de Deus, existe mesmo, existe. Salmo 133, o verso 3 diz que ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Deus ordena, Deus libera algo sobre nós. A gente sai daqui energizado, né? Ou seja, fortalecido, renovado, glória a Deus. Mas, irmão, ser igreja, é estarmos juntos em comunhão. E não dá para ter comunhão aqui, irmão. Aqui você conversa com 3, 4 pessoas no máximo. Você não conhece o fulano, você não conhece o ciclano. Agora no pequeno grupo, lá sim. Lá você olha no olho do camarada. Lá você sabe, quando o irmão chega, ele chega andando meio assim, ele chega, porque lá no grupo de vocês acontece isso aí, né? É só pelo andar da carruagem, você já sabe, não está bem, está acontecendo alguma coisa, vamos descobrir o que está acontecendo, vamos ajudar o nosso irmão. O irmão some da célula aqui, irmão, aqui, por mais que alguém se esforce, mas a pessoa, ela some, você nem sabe. Você não fica nem sabendo, mas não está indo mais. É muito difícil. Às vezes um ou outro que vai notar. Agora lá no pequeno grupo, falta 2 vezes para você ver. Faltou uma, é normal, acontece, né, irmão? Mas faltou 2, alguém com certeza, e se não está fazendo isso aí, está errando, não é? Alguém vai ligar para você, vai falar assim, você está bem? Está tudo jóia? Está precisando de alguma coisa? É assim ou não é assim no pequeno grupo, irmão? Agora eu fiquei com medo. É assim ou não é? Ah, bom. Pelo menos tem que ser. Tem que ser, não é? Eu, lá na minha célula, no pequeno grupo que eu faço parte, o Altair cuida do povo, você precisa ver. É o pastor, é o Altair. O Altair liga para todo mundo, o Altair manda mensagem, e dá bronca ainda, ele é bravo, irmão. Ele dá bronca, se o cara dá uma sumida, não é? Então, assim, é um parceiro aí, um companheiro. Tem que fazer isso aí. Por quê? Porque é no pequeno grupo, irmão. É no pequeno grupo. Se você vê, você anota aí, depois você lê, Romanos capítulo 16, verso 5, você vai ver, estão mandando um beijo para vocês aí, a igreja que se reúne na casa,
Você vai ler lá em isso, Romanos capítulo 16, verso 5, 1 Coríntios 16, verso 19, a mesma coisa. Saudações aos irmãos, à igreja que se reúne onde? Onde que se reunia a igreja? É na casa. Era na casa, irmão, que essa igreja se reunia. Eles não podiam, eles eram perseguidos, eles não podiam ter um prédio, eles não podiam ter um templo, eles se reuniam na casa, e era na casa, irmãos, que eles falavam de Jesus, era na casa que as pessoas se encontravam com Jesus, conheciam Jesus, tinham as suas vidas transformadas, porque célula, meu irmão, pequeno grupo, é lugar de transformação. Célula é lugar, meu irmão, é lugar onde a pessoa ela pode chegar ali quebrada, falida, destruída, mas Deus vai fazer uma obra na vida dela, Deus vai levantar, Deus vai perdoar, Deus vai curar, Deus vai restaurar ela. É na célula, e é por isso que nós somos uma igreja em célula, amém? Amém, povo de Deus, diga assim, nós somos uma igreja em célula. Eu sei que você não gosta, mas se você quiser, você faz. Se você não quiser, não precisa fazer não. Mas se você puder, fala para alguém perto de você, fala assim, nós somos uma igreja em célula. É assim que a gente caminha. É assim. Viu, Edinho? Nós somos uma igreja em célula. Só que não é só isso. Nós somos uma igreja em célula, a continuação da nossa declaração, da nossa visão, que ama a Deus apaixonadamente. Irmão, tem que ter fogo no coração. A gente não pode virar um robô, né? Fazer a coisa por fazer. Vocês sabem, semana passada, eu gastei muito tempo buscando a Deus, orando a Deus, falei, Deus, aquece meu coração, porque a gente de vez em quando, irmão, a gente corre o risco, a gente começa, sabe, entendo o que eu vou dizer para você, mas a gente começa a ficar meio no piloto automático, você começa a fazer por fazer, sabe, você começa a fazer por fazer, eu falei, de jeito nenhum, eu não aceito, Jesus, eu não aceito que o Teu Espírito Santo me envolva, que o Teu Espírito me toque, que o Teu Espírito Santo aqueça o meu coração. Senhor, coloca lágrima nos meus olhos. Coloca lágrima nos meus olhos, coloca paixão. A gente tem que amar Deus com intensidade, é com paixão. Meu irmão, nada dessa história de vir para cá e ficar assim, de cara feia, de braço cruzado, nada, irmão, nada de ir para a célula lá e não abrir a boca, não participa, não interage, não faz parte, não, irmão, você tem que estar de coração, tem que viver isso intensamente, irmão, nós temos que viver uma fé vibrante, a gente tem que amar a Deus, é com paixão, sabe, depois você lê, mas anota aí, lá no livro de Apocalipse capítulo 2, a partir do verso 1, uma das cartas, Jesus enviou 7 cartas para 7 igrejas, e a igreja de Éfeso era uma igreja lindinha, irmãos, lindinha, eu gostaria de receber os elogios que eles receberam de Jesus. Jesus começa falando, eu sou e tal, ele fala assim, eu vejo, vocês são muito esforçados, vocês são trabalhadores, escuta aqui, escuta, vocês são trabalhadores, vocês são esforçados, vocês são isso, vocês são aquilo, e aí a gente vai, eu até brinquei hoje de manhã, né, porque aí a gente é igual baiacu, eu já passei por isso aí, irmão, sabe, baiacu é aquele peixe de água salgada do mar, que ele infla, né, ele faz assim, ele fica grandão, né, e aí você vai inchando, vai crescendo, olha quanto elogio, só que numa hora Jesus vai dizer assim, mas tem algo de errado aí, eu tenho algo contra vocês, você lembra? Jesus fala, tenho porém contra vocês o quê? Vocês abandonaram o primeiro amor de vocês, vocês não têm paixão, vocês são religiosos, vocês fazem como se fosse uma obrigação, vocês fazem porque precisa fazer, irmão, não é assim, amém? Amém, povo de Deus? Não pode ser assim, querido, Jesus falou assim, vocês abandonaram o primeiro amor, o que é o primeiro amor? É esse amor apaixonado, esse amor, irmão, que o nosso olhinho brilha, tem que brilhar o olho, irmão, tem que ter prazer, tem que ter alegria, tem que ter, sabe, o nosso coração tem que estar queimando, isso é paixão, irmãos. Jesus falou, eu estou a ponto de, colocar vocês para lá, remover o candelabro, sabe o que é remover o candelabro? Quando ele fala isso em Apocalipse, nas 7 cartas ali, ele está falando assim, eu vou impedir vocês de ser igreja, vocês não vão ser mais minha igreja, olha que coisa séria, então nós precisamos ter o nosso coração inflamado, nós precisamos ter paixão, amor, mas amor com paixão, nós queremos, é a visão, qual que é a visão? Sermos uma igreja em célula, somos, né, vivemos isso, mas que ama a Deus, tem que ser apaixonadamente, eu oro
por mim, eu oro por você, eu oro por cada um que está aqui. De repente você é nosso convidado, que bom que você está aqui, mas eu oro por você também. Sabe por quê? Porque eu quero que você se apaixone por Jesus, meu irmão. Eu quero que você ame, mas você ame apaixonadamente. Não é aquela coisa, sabe aquele casamento que chega uma hora que ele se torna aquela monotonia, não é? Até, não dá nem um beijinho na boca mais, e o beijinho que dá é uma pouca vergonha, né? Tchau, amor. Né? Para com isso, tem que ter paixão. Tem que dar um beijinho mais caliente, pelo menos uns 5 segundos de beijo, né? Tem uns terapeutas de casais aí que falam isso, tem que ter 5 segundos, né? 5 minutos aí, tá? Não é? Não é palestra sobre casamento, mas irmão, tem que ter um beijinho ali, um beijinho mais gostoso, né? Um beijinho assim, de uns 5 segundos, 6 segundos ali, para começar a botar lenha na fogueira. Como que está a sua vida com Jesus? Né? Caiu na monotonia? Faz porque tem que fazer? De novo, vamos lá para o culto, domingo. Perdeu a paixão? Dia de ir para a célula. Nossa, tem que ir para a célula. Meu irmão, tem que brilhar o olhinho, falar, uau, melhor dia da semana. Hoje é dia da minha célula. Ixi, deixa eu arrastar uns conhecidos meus aí, uns perdidos. Tem um povo aí que está longe de Jesus. Eu vou ligar para ele, liga para o camarada e fala, não, hoje você vai, rapaz, eu vou passar para te pegar aí. Hoje você vai para a célula. Não posso, para de conversinha, para de migué. Você vai hoje. E leva, arrasta, igual o Maurício falou para a gente aqui, os 4 amigos que levaram o paralítico até a presença de Jesus, aleluia, e Jesus viu a fé deles. Jesus viu a fé de quem? Deles, dos amigos, e Jesus perdoou e curou aquele paralítico. Por causa da sua fé, Deus vai salvar muita gente. Por causa da sua fé, Deus vai perdoar, Deus vai curar, Deus vai fazer grandes coisas. Por quê? Porque você, Central de Maringá, Igreja Batista Central de Maringá, você ama a Deus apaixonadamente. Meu irmão, é com paixão. Só que, partindo para encerrar, quando você ama Deus apaixonadamente, isso tem que se manifestar, irmão, numa dinâmica horizontal. Diga comigo, horizontal. Vertical, ama a Deus apaixonadamente. Ouve Israel, eu sou o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito. Ame o Senhor teu Deus com todo o teu entendimento, com toda a tua força. Ame. Só que quando você vive isso, quando você ama a Deus dessa maneira, isso vai se manifestar naquilo que Jesus mostrou para esse camarada aqui. Jesus, nessa parábola, Jesus demonstra, irmão, que não adianta você, nós dizermos que nós amamos a Deus, se nós não amamos as pessoas. Se você diz que ama a Deus, você tem que amar as pessoas. Pega aí 1 João capítulo 4, verso 20. Só para te lembrar, você conhece esse texto, você já ouviu. Viu, irmão? Você já ouviu. Só que eu vou lembrar você do que está escrito lá. 1 João, epístola, né? Primeira epístola de João, capítulo de número 4, verso de número 20. Está aí? Olha lá. Olha o que o apóstolo do amor. Quem está falando isso aqui? É o apóstolo do amor. Esse homem aqui, ele era queridinho de Jesus. Esse homem aqui, ele deitava, irmão, ele reclinava no peito de Jesus. Ele é chamado de apóstolo do amor. Aquele a quem Jesus amava. Será que ele entende um pouco desse assunto, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Porque ele é chamado, segundo a Bíblia, lá no Evangelho de João, diz aquele a quem? Aquele a quem Jesus amava. Queridinho de Jesus. Assim com o homem. Ao ponto, só para informação isso aí. Assim, estavam lá reunidos os 12, e aí eles tinham uma dúvida, aí um falava com o outro, aí chegava assim, ô João, pergunta para o chefe lá, pergunta para o mestre. Vai lá. E aí ele fazia o quê? Ele chegava pertinho de Jesus. Que coisa linda, irmãos. Deus, faz de mim esse discípulo do Senhor, que deita no peito do Senhor. Que coisa linda. Diz que ele deitava no peito de Jesus, chegava ali do lado de Jesus, botava a cabecinha e devia, sabe? Eu tenho uma cachorrinha que é uma chihuahuazinha, sabe? Ela é terrível, irmãos. Ela olha, tem hora com a cara assim, só que ela é falsa demais. Mas ela olha com um olhar assim que, sabe, assim que você fica, sabe, eu só estou usando como um paralelo, por exemplo, sabe, olhar para Jesus com aquele olhinho assim, eu sou apaixonado por ti, Jesus. Jesus, e Jesus fala, eu também te amo, meu filho, aleluia. Olha lá, João é esse camarada. João escreveu para nós, ele disse assim, se alguém afirmar o quê? Disser que ama a Deus. Quem ama a Deus aqui, só para eu ver? De verdade? Você ama a Deus? Aleluia, que bom. Só que isso foi quase com uma pegadinha, tá bom?
Eu fui cruel com você agora. Porque se você ama Deus de verdade, diz assim, ó, mas você odeia o seu irmão, você é um baita do mentiroso. Você diz que ama Deus, mas você odeia o seu irmão, o seu próximo, olha lá, ó, você é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, como pode dizer que ama a Deus a quem não vê? Vocês estão entendendo, irmãos? O sacerdote estava descendo por aquele caminho ali, estava ou não estava? Ele viu o homem caído, arrebentado, quebrado, destruído, né? Estava lá a judiação, a ponto de morrer. Jesus permitam, isso aqui é uma liberdade do pregador, tá? Jesus é dramático, irmãos. Jesus estava a ponto de morrer. Estava a ponto de morrer, sabe? Jesus põe drama na história, é para doer mesmo. Estava a ponto de morrer. O sacerdote viu ele? O sacerdote viu ou não viu ele? Ah, tá. Ele viu. Mas o que ele fez? Não tem nada a ver com isso. Ele fez de conta que não estava vendo. Ele virou o rosto para o outro lado. Ele foi indiferente. Indiferença, irmão. Sabe? Eu aprendi, não faz muito tempo não, faz coisa de acho que 2 anos, 1 ano e pouco, né? Acho que estava na terapia, eu acho, não tenho certeza, foi. E aí o camarada falou uma coisa para mim, né? Ele falou assim, você sabe qual que é o oposto do ódio? Você sabe qual que é? Perdão, errei. Sabe qual é o oposto do amor? Qual que é o oposto do amor, você sabe? Eu na hora, meu, essa mente rápida, é ódio! Ele pegou e falou assim, não é. O ódio não é. A indiferença. A indiferença. Quando você está odiando alguém, sabe? Odeio. Muitas vezes é uma linha muito próxima do amor. Porque você ainda se importa, porque você ainda, sabe, você quer chamar atenção e tal. Agora, quando a gente se torna indiferente, irmão, isso é o desamor. Isso é o oposto do amor. A indiferença. Foi o que aquele sacerdote fez. Ele foi indiferente. O homem quebrado, falido, arrebentado, e ele faz de conta que não enxergou ele ali, ele não viu ele. Fez de conta que não viu ele, passou de lado. E da mesma maneira, o levita. Sabe, irmãos, eu não tenho tempo, então não vou me aprofundar nisso. Mas esses 2 personagens, e que Jesus fez tanta questão de usá-los, né? Aquilo foi de propósito. Por que Jesus falou disso? Porque era de propósito. Jesus estava querendo colocar o dedo na ferida e apertar. Sabe, irmãos, eles eram representantes da religião. E se esperava, e até hoje se espera, não é? Que essas pessoas tenham compaixão, elas tenham piedade, elas, sabe, se importem. Mas isso não é verdade. Isso são, muitas vezes, profissionais, apenas. Eles não é de todo o coração. Nossa declaração de visão aqui diz que nós amamos a Deus apaixonadamente, nós somos uma igreja em célula que ama a Deus apaixonadamente, mas que se importa com as pessoas. Irmão, se a gente ama a Deus de verdade, a gente vai se importar com as pessoas. Se você diz que você ama a Deus, e você ama, eu creio que você ama, então, meu irmão, você vai demonstrar isso se importando com as pessoas. Você não vai ser indiferente. Você não vai, fechar os seus olhos, fazer de conta que você não está vendo. Cruzar os braços e dizer assim, isso não é problema meu. Não é. É sim, irmão. É problema de todos nós. É problema da nossa igreja sim, irmão. O mundo está perdido. O mundo está perecendo. As pessoas estão como esse homem, foi assaltado, está ali caído, foi desnudado, está ali, é a vergonha, é a derrota, ele está ali em sofrimento, ele está ali à beira da morte. À beira da morte. Isso simboliza o mundo. Isso simboliza muitas vezes pessoas perto de você, pessoas, querido, que você olha, e às vezes até por fora, como diz o ditado, por fora, bela viola, mas por dentro, irmão, por dentro está bolorento. A pessoa está definhando. Só Jesus sabe. E às vezes Jesus está colocando você perto dessa pessoa, é para você olhar para ela e você se importar com ela. É para eu, é para nós, é para você, é para todos nós nos importarmos. Essa é a visão de Deus.
Essa é a visão de Deus para nós como igreja. Ah, pastor, mas não é para todo mundo? Pode ser, mas nós irmãos, nós queremos. Essa é a nossa disposição. Nós queremos viver isso. Nós queremos que cada dia mais e mais, como igreja, eu, você, nós aqui, nós possamos encarnar essa verdade. Somos uma igreja em célula. Nós amamos a Deus apaixonadamente. Apaixonadamente. Mas nós nos importamos com as pessoas. E o último ponto que você achou que talvez eu não ia falar para encerrar, que se multiplica. Porque é a nossa declaração de visão. Irmão, esse texto aqui é sensacional. Parece que quando nós fizemos a nossa declaração de visão, quando nós fizemos aí a definição, essas palavras, parece que foi totalmente baseado nesse texto aqui. Porque Jesus, depois de dizer para aquele homem que ele, primeiro, faça isso e você viverá. Faça o quê? Ame a Deus e ame o seu próximo. Primeira coisa. Segunda coisa que Jesus, quando ele apresenta a parábola, ele está falando aqui, você precisa se importar. Tem tudo a ver. Ama a Deus apaixonadamente, se importa com as pessoas. Se importa com as pessoas. Jesus falou assim, você tem que se importar. É problema seu sim, você tem que amar. Você tem que amar as pessoas. Não adianta dizer que ama a Deus e não ama as pessoas. Não adianta. Tem que amar as pessoas. Se importa com as pessoas. Mas a última frase é: se multiplica. Eu quero chamar o pessoal do louvor para a gente encerrar. Mas eu quero encerrar de uma maneira aqui muito interessante, muito inteligente da parte de Deus. Foi Deus que colocou isso no meu coração. Irmão, você lê o texto, o último versículo, quando Jesus ele termina a história, a parábola do bom samaritano, Jesus ele vai dizer algo aqui. Você prestou atenção aí, irmãos? O que Jesus diz para aquele perito da lei? Quais são as palavras de Jesus? Vá e faça o mesmo. Sabe qual que é o nome disso aqui? Multiplicação. Multiplicação. Irmãos, eu fico pensando se tivesse 2 bons samaritanos. 2 bons samaritanos. Não era só uma pessoa que ia ser socorrida, não é verdade? Quantas pessoas iam ser socorridas? Pelo menos 2. Eu fico pensando se fossem 3 bons samaritanos. Mais uma pessoa ia ser socorrida. E se fossem 4? Querido, eu acredito, eu creio de todo o meu coração que o Senhor, Ele está desafiando essa igreja, Ele está nos desafiando aqui. Ele está apelando, falei isso aqui domingo passado. Lembra lá? Isaías capítulo 6, quando Deus, lá do céu, Deus clama, Deus diz, a quem enviarei, quem há de ir por nós? Lembra disso? Isaías falou o quê? Eis-me aqui, Senhor. Conta comigo, envia-me a mim. Preste atenção. Me parece que essas palavras de Jesus, vai e faça o mesmo, é realmente um clamor de Deus, para que você, para que eu, para que nós, todos nós, sejamos como esse bom samaritano, irmão. Gente que ama a Deus apaixonadamente, gente que se importa com as pessoas e que se multiplica. Essa é a igreja que nós queremos ser. Lógico, irmão, às vezes eu sonho que a gente avance como igreja, a gente possa cumprir a nossa missão, que é tocar vidas, alcançar pessoas, buscar e salvar os perdidos e transformar eles em discípulos de Jesus, discípulos de Jesus. Só que eu não posso fazer isso sozinho. Esse chamado não é um chamado só meu. Por isso que isso é uma visão para a nossa igreja. Sabe, irmãos, eu estou feliz, mas ao mesmo tempo eu fico insatisfeito comigo. Eu não sei se vocês também provam disso, né? Eu fico assim, às vezes, vou usar uma expressão do dia a dia da gente, eu fico bolado comigo. Sabe por quê, irmão? Essa semana, se você estivesse lá no grupo, você ia ver, né? Puxa vida, a célula do Marcão
fez o dia do amigo, tinham 11 convidados. 11 convidados pela primeira vez. Você sabia que nós começamos o Descubra ontem, que é o nosso curso para integrar novos membros e para pessoas que vão se batizar? Tinham 11 pessoas da célula do Marcão. Inédito, nunca aconteceu isso. Nem a maçonaria no melhor momento tinha 11 pessoas fazendo o Descubra. Tá ouvindo, Edinho? Nem a maçonaria. Eu tô com dor de cotovelo do Marcão. Não é? Mas tem mais algum líder aí que também está assim? Está meio de olho? Vocês não estão? Eu tô, vou perseguir esse negócio. O Marcão mexeu com a pessoa errada. 11 pessoas, irmãos. 11 pessoas, olha que bênção. Aí, a célula do Carlos mandou lá foto. É uma multidão, eu nem consegui contar aquilo lá, cara. Parece, eu fico desconfiado. Eu falo, o Carlos está abrindo igreja. Primeiro que ele já fez lá no salão do Delarré. No salão Delarré, o salão é maior que esse aqui talvez, ou do tamanho desse. Irmão, era uma roda assim. Eu fui tentar contar quantas pessoas tinha, eu não consegui contar, porque eu me perdia na conta. Uma multidão. A célula da Tisa mandou também, tinha uma multidão lá. Qual outra célula? Tem outra célula que mandou lá. A da Rose, meu Deus do céu. Irmãos, que coisa mais linda. Foi tão legal. Vocês fizeram de propósito aquilo, porque eles filmaram o povo chegando e não parava de chegar gente. E eu assistindo aquele negócio assim, uai, não vai parar de chegar gente não? E chega. Uma coisa extraordinária. Eu fico tão feliz, irmão. Fico mesmo. Só que quando eu digo para você que ao mesmo tempo eu fico indignado comigo, não é com você não, tá? É comigo. Imagina, irmão. Imagina se ao invés de ser 2, 3, 4, 5, 30 células, 40 células, que é o que nós temos aqui, você já pensou se fosse 50, 100, 200 células? Você já parou para pensar quantas vidas nós resgataríamos para Jesus? Você já parou para pensar? Ah, pastor, mas tá bom. Não tá bom, irmão. Enquanto tiver uma pessoa, você não assistiu o filme lá até a última pessoa? Como que é o nome do filme? Até o último homem, até o último. Não vamos deixar ninguém para trás. Tem legendário aqui? Tem legendário? Cadê os legendários? Tem um monte de legendário. Ô glória. Irmão, eu falei de manhã, vou repetir. Chamou muito a minha atenção quando eu participei do Legendários, porque a gente ia em família. Era um grupo assim de umas 10, 12 pessoas. Eram muitos homens, 150, 200 homens lá. O que eu fiz, tinha mais de, fazendo pela primeira vez, se não me engano, foi o maior que já aconteceu no Brasil, naquela época. Eram 4 ao mesmo tempo, então tinham 600 homens fazendo. 600 homens, é o maior que tinha acontecido. Maior, na época chamava REC, né? Não sei porque mudaram agora para Top, que nome feio. Né? O REC. E assim, irmão, 600 homens na montanha. E aí dividia tudo em pequenos grupos. Multiplicava, né? Não dividia, Deus o livre. Multiplicava tudo em pequenos grupos, 10, 12. Só que tinha uma marca, irmão. Eu queria muito que você fosse fazer, tá? Ser homem, você precisa fazer esse negócio, vai mudar a sua vida. Vai mexer com você, vai mexer com a sua hombridade. Vai ser uma bênção na sua vida. Escuta. Aí, irmão, a gente era uma família. E a família não era muito fácil. Gente diferente. Tinha gente grande, tinha gente baixinha, tinha gente gorda, muito gorda, tinha gente muito magra, tinha de tudo. Aí tinha uns que chegava a hora ele não aguentava mais. Aí a gente tinha que ajudar aquele membro da nossa família. Não pode contar muita coisa, mas eu sou linguarudo, né? Irmão, oi? Mas se eu fosse da maçonaria, a maçonaria acabava. Por isso que eu fiz a maçonaria. Escuta, irmão, a gente tinha que ajudar a pessoa. A gente tinha que às vezes carregar as coisas da pessoa. Tinha que carregar, sabe? Para ela conseguir cumprir, para ela chegar no objetivo. Sabe por quê? Aí a gente falava o tempo todo, a gente declarava o tempo todo: família, ninguém fica para trás. Era, né? Família, ninguém fica para trás. Ninguém fica para trás. Até o último homem, irmão. É isso que gera em mim indignação. Porque eu sei que você pode às vezes olhar e falar: tá bom, mas irmão, você já pensou se cada um aqui se importasse mais? Se cada um aqui dissesse: Jesus, faz de mim um bom samaritano. Você já pensou? Se cada célula nossa multiplicasse
nascesse uma nova célula saudável, mais uma porta de salvação, ao invés de, que nem na célula tinha uma aí que tinha a maçonaria, tinha 40 e poucos homens, né? Foi, né? Nessa 41 homens, meu Deus, é gente a beça, é muita gente. Imagina se tivesse 10 machonarias, 20 machonarias, multiplica isso aí, irmão, era 400, era 800 pessoas. Eu creio que é isso que Deus quer. É isso que Jesus falou para ele. Falou assim: ó, vá. Fique de pé nessa noite. Se renda ao Espírito Santo e abra o seu coração agora. Eu abro o meu coração para ti. Abre teu coração para Jesus, irmão. Deus está falando com você. Deus está desafiando você. Eu só quero fazer uma oração antes de encerrarmos, mas eu quero que você cante essa canção.